Boa tarde, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês que por aqui passarem. Que o Senhor seja lâmpada para o pé de vocês e luz para os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estou no Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo do 9 ao 14. Eu vou falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Aqui Jesus está dando uma indireta para aquele povo ali, né? Então, propôs também estas parábolas a alguns que se confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, e desprezavam o seu próximo. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Que o publicano é cobrador de impostos ali de Roma, né? E os fariseus é aquele grupo de povo religioso lá, né? Junto com aquele que dizem ser doutores da lei lá junto com eles lá, que é uma religião, né? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a expressão dele. Você ora assim, só para você, não pensa no seu próximo? Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Tá vendo? Ele jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ele ganha. Ou seja, os fariseus, eles julgavam os outros e ignoravam a própria condição pecaminosa. Algo que Jesus destacou com clareza neles, né? Os fariseus jejuavam e dizimavam mais do que o exigido pela norma. Tudo deles era demais ali, achando que ia obter mais bênção porque estava dando demais, né? Fazendo. Só que você está vendo aqui como ele era, né? Julgava os outros, apontava o dedo para o seu próximo, não orava pelo seu próximo, né? Como Jesus nos ensinou, né? Então, o publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele que todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tá vendo? Quanto mais você se humilhar para Deus, você perseverar, pedir com fé, mas não só pedir para você, pedir para o teu próximo também. Deus te exaltará grandemente. Não seja um fariseu, não seja como esse povo. Porque existe fariseu, existe vários tipos de fariseu hoje em dia. É nós, né? Não é aquele povo daquela época. Existe maldade, gente ruim, fazendo tudo que é errado, né? Então nós temos que ser um exemplo de vida para Deus, para Jesus, que Ele está pedindo aqui. Nós devemos orar também
pelos nossos inimigos, orar por todos, colocar todos em oração. E não devemos pensar só em nós, mesmo que aquela pessoa não mereça a tua ajuda, o que for, mas ajude, se você tiver condições, ajude como for, a forma que você puder ajudar. A ajuda não é só financeiramente, tem várias formas de ajudar em orações, né? Várias formas de poder ajudar uma pessoa. A mesma uma pessoa que você nunca viu, que está longe, às vezes está precisando de ajuda, mas através da sua oração, Deus vai conduzir aquela ajuda para aquela pessoa. Você sabia disso? A sua oração vai para Deus e Deus vai receber e vai abençoar aquela pessoa em vários lugares que está passando necessidade. E o Senhor vai mandar os seus anjos para ajudar e abençoar aquela pessoa. E você também será abençoado. Você será exaltado, que nem está falando aqui no versículo. O publicano, por atos e palavras, ele demonstrava sua condição de indignidade. Deus o considerou justo não com base em seu bom comportamento, mas porque ele clamou reconhecendo a sua necessidade. Não adianta nós ter só um bom comportamento. Como fala aqui, é se humilhar. Você mostrar o que você está precisando, tanto para você como para o teu próximo também. Se você vai pedir para você, peça para o teu próximo também. Ah, Senhor, eu quero prosperidade na minha casa. Mas eu também quero que o Senhor prospere a vida do meu próximo. Muitos deles eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Eu quero saúde, Senhor, mas eu também quero que o Senhor dê saúde para o meu próximo. Senhor, preciso ser curado de uma enfermidade, mas eu também peço que o Senhor cure o meu próximo de qualquer enfermidade. Senhor, preciso que o Senhor liberte alguém que estiver em cativeiro, cativo, que estiver no leito de hospital. Senhor, que estiver numa prisão, que o Senhor restaure, que o propósito do Senhor e de Jesus Cristo é trazer almas para ti, para salvar e libertar essas pessoas dos maus caminhos e colocá-las nos teus caminhos, Senhor. Para que elas também um dia venha a ser um escolhido teu, um servo para pregar tuas palavras, assim que nem Paulo dos apóstolos, que era perseguidor dos teus filhos, dos teus profetas, dos teus apóstolos. E o Senhor converteu ele, fez ele se converter e acabou sendo o escolhido seu. E foi um grande apóstolo, Paulo. Não só ele, mas tantos outros apóstolos. Faça isso na vida de cada um, Senhor. Tanto o justo como o ímpio. Que o propósito do Senhor é resgatar todos. Mas para isso você precisa aceitar, abrir seu coração. Faça oração sempre para você e para o seu próximo. Venha, venha ler a palavra do Senhor. Medite nela com atenção, vá ler em silêncio. E observando cada gesto, cada palavra que saiu da boca de Deus, para você e para mim. Cada verso que está aqui, ela pode libertar, sim. O mundo está cheio de maldade. Isso
Isso nós todos já sabem, mas precisamos da proteção do Pai, do Deus Altíssimo, para livrar nós desse povo violento, dessas, e também do perigo do maligno, né? Dos espíritos imundos que também estão aí atazanando a vida dos que estão sem a proteção de Deus, sem a proteção de Jesus Cristo. Busque Ele, faça isso. Não seja que nem esse povo que naquela época fez isso, mas Deus aqui está dando em direta porque eles apontavam o dedo como eles se consideravam mais certos do que o outro povo do lado. Mas eles também tinham mais pecado do que o seu irmão do lado. E se julgavam a si mesmo, como aqui está falando, julgando os outros só porque eles dizimavam mais, porque eles jejuavam mais, porque Deus não quer, Deus não quer o que você tem na conta, no bolso, na carteira. Deus quer o seu coração, Deus quer o seu amor com o seu próximo e com você mesmo e com Deus. Que seja, que sejamos unidos nas nossas orações, no que vamos pedir para Deus, né? Peça para Ele abençoar sempre o seu próximo. Jesus falou, devemos orar pelos nossos inimigos e também perdoar. Perdoar. Isso. Tem um versículo aqui que o apóstolo pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, ou qualquer motivo. Jesus falou, não sete, não, eu não lembro direito, não 7 vezes 7, eu acho que é um negócio assim, né? Mas 70 vezes 7, eu acho que é um negócio desse assim. Eu acho que muitos já sabem desse versículo, então quer dizer, temos que perdoar. Não tem limite para perdão. Perdoa, peça perdão, para que Deus perdoe ele e ele também perdoe. Peça isso em suas orações. Se você tem um inimigo, se você tem uma pessoa que acha que ela está com raiva de você, peça perdão a Deus, mesmo que aquela pessoa não está sabendo que você está pedindo perdão para ela, mas Deus está sabendo. E um dia também, às vezes, aquela pessoa também pediu perdão para Deus de ti na oração dela. Porque às vezes, nem sempre nós fazemos as coisas e eu, às vezes, não tenho oportunidade ali de pedir perdão para aquela pessoa ali, né? Então, tudo é perdoado. É perdoar as ofensas, as dívidas. Você vai lá que nem em Mateus, acho que é o capítulo 9 versículo 6 ali, ou é o capítulo 6 versículo 9, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando o Pai Nosso. O Pai Nosso já fala, perdoai aqueles que nos têm ofendido, perdoai as dívidas também daqueles, né? Se está devendo, perdoai os devedores, porque Deus é justo, Ele quer você como escolhido, assim como Ele escolheu Paulo, que era Saulo na época, todos que, mesmo aqueles que estavam no caminho errado, foi resgatado e virou um pregador do Evangelho. Medite na palavra dele, de noite, né? A palavra dele também produz muitas riquezas em levantar o ser humano, dá forças, o espírito, dá fervor para você, encoraja você. Não só a oração, mas a leitura da Bíblia. E não só isso,
Aqui ela ensina várias coisas boas. Tudo ali, tem muita disciplina aqui. Sobre alimento, o que se deve comer, o que não deve, né? Que fala sobre as carnes imundas, impuras, né? Então tem uma enorme lista de educação, como nós se deve educar, se educar, né? Se manter a calma o nosso espírito. Então fique em paz, fique com Deus, que a graça deles, que a graça dele percorra você por longos e longos dias até a vinda de Jesus Cristo. Amém. Receba a paz dele todos os dias da tua vida. E lembre-se, amar o seu próximo como a ti mesmo é amar a Deus, é amar a Jesus Cristo. Tchau.